Olá, alunos e alunas, excelente noite! Noite de muito conteúdo. Vamos tratar de mais um pilar da nossa jornada da aprovação. Excelente noite, pessoal, legal, muita gente aí ingressando. Vamos lá, enfim, conseguimos aí fazer a conexão. Hoje temos muito conteúdo de qualidade para que a gente possa externar e, sobretudo, alavancarmos este processo de preparação eficiente. Olá, Michele, olá, Alano, olá, Yuri. Muito bacana a presença de vocês. Isso tudo significa que vocês têm um compromisso com a aprovação de vocês, têm um compromisso com o futuro. Sem este compromisso, nada feito. Sem um compromisso no modelo de estudo eficiente, nada feito. Porque para que você consiga atingir um resultado, o processo ele precisa ser muito bem feito, tá? Então, a partir de agora, boa noite, tudo bem, Fafá, como é que tá? Então, vou focar aqui exatamente na parte do conteúdo a ser externado hoje, tá certo? Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar que eu responderei na parte final da transmissão, combinado? Então vamos traçar todo o nosso processo de aprendizagem para que a gente possa aproveitar durante o tempo da live ao máximo e que você consiga já colocar em prática os ensinamentos aqui expostos. Quando a gente raciocina, sobretudo, o processo de aprendizagem, nós temos que pensar em dois grandes prismas. Aliás, é uma retomada do que a gente fez na aula da semana passada. Quais são esses dois grandes prismas que precisam ser observados? Nós temos o prisma inicial do conteúdo. E quando eu falo em conteúdo, eu estou falando exatamente o que você vai estudar. O que? Não esquece disso, grava essa expressão. O que você vai estudar. Então, dentro de português, por exemplo, certamente você vai estudar crase, você vai estudar outros aspectos da morfologia, como você vai estudar a parte de acentuação gráfica, você vai efetuar o processo de interpretação de textos, você vai efetuar um cenário relativo à ortografia, você vai analisar pronomes, verbos, enfim, uma infinidade de itens. Isso que a gente está mencionando é um conteúdo. A gente está falando de algo sobre o que você vai estudar. E isso acontece em português, como citado, mas acontece também nas disciplinas que leciono. Em todos os direitos, nós temos diversos pontos a serem analisados. Então, quando a gente pensa em estudar licitações, em estudar a organização da administração pública, princípios administrativos, responsabilidade civil do Estado, atos administrativos, tudo isso está atrelado a conteúdos que serão estudados. Então não confunde, uma coisa é saber o conteúdo a ser estudado, outra coisa, outro cenário completamente diferente é como esses conteúdos estarão guardados na sua mente. São pontos que são diferentes, apesar de serem convergentes, apesar de levarem ao mesmo objetivo, que é a aprovação, eles se delineiam de uma forma distinta. Vamos imaginar ainda que você tem o objetivo de atingir essa aprovação. E, para tanto, você vai precisar vencer todos esses assuntos que nós acabamos de falar. Ora, Alan, como é que eu vou saber estes assuntos que eu precisarei vencer? No primeiro grande pilar da jornada da aprovação, que é o pilar do planejamento. Quando você planeja, e consequentemente você consegue enxergar a carreira que você vai se preparar, nós temos que efetuar a distribuição das disciplinas. E a partir do momento que você efetua a distribuição das disciplinas, você já vai ter o primeiro grande norte, na medida em que você já saberá quais são as disciplinas que serão objeto da sua preparação. Esse é o primeiro grande ponto. Só que você tem uma gama de disciplinas, e esta gama de disciplinas, elas precisarão ingressar em um ritmo, em um molde, onde você consiga estudar os temas, os subtemas que estão ali previstos. Ora, quando você vai efetuar o processo de gerenciamento desses temas, desses subtemas, nós já estamos pensando
na organização dos estudos. Então, se a gente vai delinear, onde vai ter um momento que você vai estudar português, crase, e um outro momento, direito administrativo, responsabilidade civil do Estado, você está efetuando um processo de organização dos seus estudos, tá? Então, o conteúdo programático, ele é extraído quando a gente fixa as disciplinas que deverão ser estudadas. Após a fixação dessas disciplinas que serão estudadas, fica muito simples de você enxergar que existe um conteúdo programático para cada uma dessas disciplinas. Quando você sabe disso, você consegue vencer a primeira etapa. E isso é que tem que estar claro. Para muitos estudantes, isso é o suficiente para alcançar o resultado. E isso não é verdade. Aliás, isso é uma grande falácia. A maior parte dos alunos que seguem esta roteirização fatalmente acabam morrendo na praia. Então, o que é que você precisa enxergar? Como aqueles conteúdos ingressarão na sua seara intelectual para que você consiga produzir resultados. Eu vou repetir. Como você vai estudar aqueles conteúdos para que eles estejam na sua mente e que, consequentemente, você possa produzir resultados satisfatórios com aquele domínio teórico, com a resolução de questões atinentes a estes conteúdos, bem como com o cenário de revisões. Então, estou te dizendo que para você alcançar este sucesso que você tanto almeja, você vai precisar guardar informações. E para você fazer isso, você vai precisar utilizar algum tipo de método. Sem um método, sem uma receita do bolo, nada feito. Você não consegue progredir. E é isso que você vai precisar fazer. Você vai precisar progredir. E esse progresso ele só é possível quando isso é feito dentro de uma metodologia, tá? É justamente nesse sentido que nós criamos um método. E esse método ele está relacionado à jornada de uma aprovação. Ou seja, Alan, para que eu possa atingir a aprovação, quais são as etapas que eu preciso seguir? É exatamente o que você vai avaliar. Existem etapas de forma sistematizada que, se você conseguir cumprir essas etapas de modo satisfatório, você irá avançar nos estudos. A partir do momento que você gera esse avanço, isso significa tecnicamente que você está aumentando a produtividade estudantil. Ora, quando você consegue gerar um aumento, uma ampliação dessa produtividade estudantil, certamente você terá benefícios. Olá, Verônica. Olá, pessoal, todos aí presentes. Sejam muito bem-vindos, tá? A presença de vocês é bastante importante, sobretudo, reflete. Fala, Fernando, tudo bem? Reflete, sobretudo, o compromisso com o futuro de vocês, tá? Eu sempre indico que concursos públicos vem se tornando cada vez mais um cenário de profissionais, tá? Se é um cenário de profissionais, não adianta você continuar agindo de forma amadora. Você precisará atuar de forma profissional. E para isso, você precisa ter um método muito bem definido. Bom, seguindo essa diretriz, a gente trouxe que essa jornada... Fala, grande Érico, excelente noite. Então, o que eu estou dizendo para você? Que você vai constatar a existência de um método fincado em 4 grandes bases, fincado em 4 grandes aspectos fundamentais, que eu vou chamar aqui de pilares. Por que são pilares? Porque são marcos que sustentam todo o processo de aprendizagem, que sustentam toda a sua alta performance. A alta performance ela está fincada nesses 4 pilares. Alan, quais são os pilares? Eu vou citá-los, mas hoje o aprofundamento estará no 3º pilar. Combinado? Fechado? Legal. Então, Alan, para eu conseguir atingir o meu resultado, eu preciso de pilares. Você disse que são 4. Quais são eles? Pilar número 1, planejamento de estudos. Pilar número 2, organização de estudos, tá? Pilar de número 3, aprendizado eficiente. Pilar de número 4, inteligência emocional. Sem o domínio dos 4 pilares, a sua preparação será uma loteria. E eu acredito que você não queira que o seu futuro esteja assentado em uma loteria.
Talvez alguns digam exatamente assim: ah, Alan, mas eu conheço pessoas que foram aprovadas e que não exerciam esses 4 pilares. Eu costumo dizer que isso são pessoas que estão fora da curva, que não estão inseridas na regra. O que talvez aconteça é que essas pessoas, elas exerciam ou exerceram um cenário atinente a esses 4 pilares, mas que não foram vistos de uma forma didática e que essas pessoas não conseguiam visualizar esse processo. Se não, vejamos, quando eu pergunto, por exemplo, para um aprovado: vocês tinham uma rotina de estudos? Certamente vão dizer que sim. Segundo, se eu perguntar: você sabia qual era a carreira que você desejava? Você sabia as disciplinas que estavam contidas nessa carreira? Certamente a resposta será sim. Então, este candidato, ele cumpriu os regramentos atinentes ao primeiro pilar. Ora, Alan, se eu penso num cenário de um segundo pilar, eu penso no processo de organização de estudo, porque eu tenho uma vastidão de conteúdo a vencer. Eu preciso estabelecer um método que eu consiga visualizá-los de forma simultânea e, sobretudo, que eu consiga guardar esses conteúdos, que eu consiga fixá-los. E não só isso, não só fixar, porque uma coisa é aprender, que é quando você tem um domínio teórico, outra coisa é você consolidar, que você o faz com as questões, e outra coisa é fixar, que você faz com as execuções. São cenários completamente diferentes. E isso precisa estar muito claro na sua mente. Isso precisa estar de forma cristalina na sua mente. Precisa estar consolidado. Se não está consolidado, certamente você não vai ver valor na produção deste método. Você precisa fazer isso. Ora, quando você consegue entender esse processo, certamente você já ouviu falar que candidatos fizeram resumos, que candidatos fizeram mapas mentais, que candidatos utilizaram certamente as famosas canetas bregas. Ora, o que eu estou dizendo para você? Que você está se utilizando, que você está se valendo de formas de aprendizagem eficiente. E quantos candidatos dizem: Alan, antes de eu passar no concurso, eu perdi em 19, eu perdi em 20, outros dizem eu perdi em 15, outros dizem eu perdi em 10. Ora, para que você, de fato, tenha alcançado o resultado da aprovação, depois de ter perdido 15, 20, 30 concursos, você tem resiliência, você tem modelagem de campeão, você é comprometido com o seu futuro. Ou seja, você tem inteligência emocional. Talvez, às vezes, você diz assim: olha, mas essa inteligência emocional não é como eu gostaria, eu consigo ou deveria ter uma inteligência emocional maior. Ok, mas ninguém disse que essa inteligência emocional precisa estar nos 100% para que você consiga ser aprovado. Você precisará buscar atingir essa excelência ao máximo, tá? Mas existem percalços no caminho. Então, primeiro ponto, antes de eu gerar o aprofundamento do terceiro pilar, que é o objetivo da aula de hoje, eu tenho algo a te dizer. Se faz sentido tudo isso que eu estou te falando, se faz sentido dentro da sua caminhada, se o cara não ficar doido até lá, não fica não, Fernando. Fique muito tranquilo, porque se você seguir um método adequado, você vai saber exatamente o patamar que você está. Então, se faz sentido para você entender todo esse processo, você precisa ouvir cada aspecto de forma mais aprofundada. E para isso, eu vou deixar aqui de uma forma que você possa ter acesso a um veículo onde você estará ou terá disponibilidade de entender um pouco mais dessa jornada da aprovação. Você tem um pouco mais de aprofundamento. Então, eu acabei de postar aí exatamente o cenário do meu canal no Telegram. O meu canal no Telegram, ele vai lhe dar a possibilidade de estar diariamente comigo, entendendo como funciona cada um destes pilares. É indispensável que você esteja lá. É indispensável. Você precisa estar lá, porque assim a sua caminhada será menos dolorosa. A sua caminhada, ela será mais direcionada e fatalmente ela vai ser menos entregue ao bel prazer do destino. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa estar em todas as transmissões ao vivo que eu faço. Todas. Não tenha dúvida que cada live, que cada transmissão que é feita,
ela é baseada em um estudo sistemático em um dos aspectos que pode lhe levar à alta performance estudantil. Então, isso é sobretudo muito novo para muita gente. Então, se você não segue as lives, se você não segue as minhas postagens aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, certamente você vai ficar alheio ao que aquelas pessoas que já enxergaram a necessidade desse processo, você vai acabar saindo atrás da sua concorrência. Então, ou você se adapta, ou você irá demorar de entender o que muitos já fazem. Se não fosse dessa forma, nós não teríamos aproximadamente 1000 alunos no Telegram. Eu disse aproximadamente 1000, a última vez que vi, agora há pouco nós estávamos com 981 alunos e alunas que estão engajados e ouvindo diariamente conteúdos acerca de como se preparar de uma forma mais eficiente, tá? Então, vamos lá. Quando a gente traça um cenário relativo ao aprendizado eficiente, nós precisamos enxergar a existência de diversas técnicas para que você alcance esses resultados. É substancial que você utilize ferramentas, e as melhores ferramentas possíveis, para que você consiga enxergar esse aprendizado eficiente. E aí, nós temos diversas formas de você atingi-los. E o primeiro grande ponto é a fonte do aprendizado. Quando eu falo em fonte do aprendizado, você precisa enxergar em qual local você vai ter acesso ao conteúdo. Alan, como assim acesso? Ó, a gente viu no pilar de número 1 que existem disciplinas a serem estudadas, porque existe uma carreira e essa carreira exige o conhecimento em disciplinas. E que cada uma das disciplinas possuem assuntos. Assuntos estes que estão subdivididos em temas e em subtemas. Olha, eu preciso ter acesso a esses temas e esses subtemas. Qual é a forma que você elegeu para ter acesso a estes conteúdos? Existem diversas formas. Você pode se valer de aulas presenciais, você pode se valer de aulas online, o que a gente chama de videoaulas, você pode se valer de materiais em PDF, você pode se valer de livros, você pode se valer de sinopses, você pode, no caso das disciplinas jurídicas, ler apenas a lei. Existe uma soma de ferramentas que vão possibilitar que você tenha acesso aos diversos conteúdos. E é inegável, quanto maior a qualidade das fontes, certamente você conseguirá enxergar de uma forma mais didática, de uma forma mais acessível este conteúdo. É exatamente assim que você deve pensar. A maneira como você vai ter acesso a esses conteúdos, tá? Aí imagine que você acessou o conteúdo. Agora eu já tive acesso a uma aula expositiva, eu já tive acesso a um livro jurídico, ou eu tive acesso especificamente a um cenário atinente a um PDF, a uma sinopse de atos administrativos. Vamos estabelecer como exemplo esse assunto que a maior parte dos concurseiros costuma ter dificuldade. Ok. Só que esse assunto, ele não pode apenas ter ou gerar um acesso na sua mente. Não. A gente vai precisar efetuar uma consolidação daquele conteúdo programático, daquele tema atos administrativos ou daquele macro tema. Como é que você faz isso? Você vai ter um processo que é o processo de resolução de questões. Alan, então você está me dizendo que a resolução de questões possibilita um aprendizado eficiente? Não tenha dúvida disso. Resolver questões é fundamental. E se não fosse desta forma, eu não faria um processo de 6 questões inéditas diárias em meus canais de comunicação. Então, atualmente a gente faz 4 questões inéditas diárias no Telegram. E nós fazemos mais 2 questões inéditas diárias
aqui no Instagram. Se a gente pegar 6 questões inéditas diárias, ao final de um mês, você vai ter feito 180 questões inéditas diárias e comentários. Ao final de um ano, se você tem 180, não é isso? 180. E multiplica esses 180 por 10, pensa comigo, você já vai ter 1.800. Só que o ano tem 12 meses, então dá mais 360, 2.160 questões. Observou? Então é exatamente isso que você tem que enxergar. É exatamente isso. Eu criei um projeto para você, onde apenas o professor Alan resolverá em um ano 2.160 questões. Observou isso? É importante que você enxergue esse cenário, tá? Porque quando você consegue enxergar isso, ele muda a figura, ele muda o patamar. Tem que estar muito claro na sua mente, tem que estar cristalino. Porque quando você entende a importância, o seu cérebro ele passa a ser ensinado ao que ele deve fazer. A partir do momento que você ensina ao seu cérebro qual é o hábito que ele tem, a gente está casando o terceiro pilar com o quarto pilar. Eu sempre digo que o pilar da inteligência emocional, ele funciona como balizador. É como se eu tivesse planejamento, organização e aprendizado eficiente, e a inteligência emocional ela tivesse aqui, ó, nesse processo. Ou seja, enquanto os três eles estão se desenvolvendo, é necessário que a inteligência emocional ela proporcione e equilibra tudo isso, tá? Então, quando você enxerga algo como esse, primeira coisa, o primeiro detalhe que você tem que ter é comprometimento, gente. Para você conseguir atingir e cumprir isso, você tem que ser comprometido com o seu futuro, ou comprometida. Se você não é comprometido, se você não é comprometida, eu posso criar 10.000 questões. Estou criando 2.160. Mas se eu criar 10.000, não vai resolver para você. Porque se você não consegue resolver as 2.000, como você vai chegar a 10.000? Não vai. Então, olha, isso é projeção, gente. Isso é planejamento. Eu estou te falando que ao final de um ano, a gente vai ter resolvido 2.160 questões inéditas de constitucional e de administrativo. Então, quando a gente consegue entender um planejamento como esse, você precisa ter a disposição de fazer isso todo santo dia. De novo, todo santo dia. Nada vence o hábito de fazer a mesma coisa todo santo dia. Porque quando você cultiva este hábito de estudar, fatalmente os resultados são inevitáveis. Porque todo santo dia você está em contato, você está dedicando a sua atenção para a busca daquele resultado. Isso tem que estar muito claro na sua mente, tá? Bom, então, eu disse para você que a primeira coisa é você ter acesso ao conteúdo. Massa, Alan, entendi. Depois que você pensa no acesso a esse conteúdo, Carol falou ali das questões, top demais. Agora Robson, legal Robson, excelente noite, sejam bem-vindos, estejam aqui no maior canal de aumento de produtividade estudantil do Brasil. Então, olha só, pensa comigo. Você teve o acesso aos conteúdos, excelente, teve acesso, fala Léo. Legal, que bom que está gostando. O Telegram, sem dúvida, é ferramenta para alunos que são comprometidos e alunos que almejam atingir a alta performance. Quem quer atingir a alta performance e que está aqui nessa aula ao vivo, não tenha dúvida, você precisa estar no Telegram, tá? Você precisa. Mas não esquece, todos vocês têm que estar em todas as transmissões também ao vivo, todas as aulas. Então, se a gente está falando de uma aula, se você ainda nesse momento não está com um caderno anotando tudo que eu estou falando, você ainda não está efetuando o que eu chamo de atenção plena. Você tem que ter atenção plena para que você tenha os resultados que você espera. Então, se nesse momento você está deitado na cama, exatamente, deixa eu ouvir o que o Alan está dizendo aqui, ok. Mas se você, inclusive, é daquela pessoa que diz assim, Alan, eu só aprendo se eu escrever. Então você está me dizendo exatamente o quê? Que você não está aprendendo. Ou seja, então você precisa enxergar esse resultado. Boa, Fabiola, que bom que gostou. É isso aí, gente, é isso aí. Esse depoimento de vocês é fundamental para que vocês digam exatamente para aqueles que ainda não ingressaram, que eles precisam atingir resultados. E para tanto, ele precisa ouvir cada podcast que é postado.
Você precisa ouvir cada história de sucesso existente. Você precisa entender como cada aluno vem evoluindo na trajetória. Bom, ainda neste cenário, nós precisamos enxergar a existência de outros fatores que vão conduzir o candidato a uma vaga no serviço público ao aumento de produtividade. Alan, quais são os aspectos que podem me conduzir a um avanço de produtividade de forma que eu consolide melhor os conteúdos? Bom, na maneira, eu disse que primeiro você vai ter acesso ao conteúdo. Só que quando você tem acesso ao conteúdo, isso não significa que sua capacidade de apreensão deles, ou seja, de guardar esses conteúdos que forem externados, que ela vai acontecer em 100%. Eu saliento que a tendência é que você não capte toda a informação que foi transmitida quando você vê um assunto pela primeira vez. Esta é a média, tá, gente? É lógico que muitos vão dizer assim, eu consigo sempre captar 100%. Pode acontecer, mas não é a regra. A gente tem que trabalhar numa linha que seja estatística e plausível. Não dá para imaginar que toda aula que você assista, que todo capítulo de livro que você leia, que todo PDF que você veja uma única vez, que toda a informação estará guardada. Até porque nós estamos na era da informação. Então, nós temos uma vastidão de informações que acontecem todos os dias. Então, se você não tem uma informação assertiva e focada, a tendência é que essas informações elas se dissipem. Então, precisamos conquistar um modelo onde você consiga atingir de forma satisfatória, eu vou repetir, que você consiga atingir de forma satisfatória a apreensão desses conteúdos. E aí, existem grandes formas de você fazer isso. O primeiro detalhe que eu gostaria de diferenciar aqui nesta aula ao vivo é que cópia da aula é diferente de resumo. Eu vou repetir. Cópia da aula é diferente de resumo. Por exemplo, tem pessoas que estão neste momento fazendo exatamente o seguinte. Estão me olhando e cada vez que eu falo, copiam. E copiam exatamente o que eu falo. Ó, ele está falando exatamente o que eu falo. Então você está copiando exatamente o que ele fala. A Alan está repetindo. Então vai estar escrito Alan está repetindo. Ou seja, você não gera um processo analítico sobre a sua fala. Falando em Telegram, neste momento, como está programado, olha a questão das 20 horas, já está saindo enquanto a gente está aqui ao vivo. Que ferramenta fenomenal. Então, eu o fiz, já coloquei lá de forma agendada. Então, às 20 horas, que é exatamente essa hora, já está lá a questão. Isso é fenomenal, gente. Isso aí eu consigo trazer para vocês um acervo muito grande de conhecimento técnico. Então, vamos voltar. Então, veja só. Então, a gente não pode imaginar que essa capacidade de apreensão ela vai ser 100%, sobretudo quando você realiza uma ferramenta de cópia de aula. Por quê? Porque quando você simplesmente copia a aula, você não está ali transmitindo para o seu caderno uma análise sobre o assunto que está sendo copiado. Eu vou repetir. Cópia da aula nada mais é do que tirar uma foto e colocar no caderno. É uma foto escrita no caderno. Isso é cópia da aula. Outra coisa é resumo. O resumo nada mais é do que você pegar exatamente o que você ouviu, o que você assistiu e você produzir um entendimento, então requer análise do que você entendeu do que o professor falou, do que você entendeu do que você leu de um PDF. Isso é resumo. Não é para copiar o livro, senão isso é cópia. Copiar não adianta. Você já tem ali impresso. Para que você vai copiar novamente? Não faz sentido. Agora, se você faz a leitura de um trecho e você faz a indicação do que você entendeu daquele trecho, aí sim você estará fazendo um resumo. Só que você pode fazer a externação desse conteúdo de diversas formas.
Você, por exemplo, pode fazer um resumo em texto corrido. Pode, lógico que sim. O resumo em texto corrido tem efetividade? Lógico. Cada tipo de aluno ou aluna vai entender de uma forma. Eu vou repetir, cada aluno ou aluna vai entender de uma forma. Isso tem que estar claro. Ok? Legal. Só que existe uma forma de você ter acesso de uma forma mais célere à informação. Então pensa comigo. Quando eu digo assim, você vai precisar sair de Salvador e você vai precisar atingir Recife. Você vai sair de Salvador e vai para Recife. De Salvador até Recife existe um caminho em que você vai ter acesso a diversas informações. Só que imagine que você precisa sistematizar essas informações. Ou seja, quais são os detalhes que você vai encontrar na estrada? Imagine que você vai de carro. O que você busca para entender isso? Você busca um mapa, não é verdade? Um mapa nada mais é do que o desenho do caminho que você vai precisar seguir. Concorda? Quando você pensa no GPS, o GPS ele vai dizer exatamente como vai ocorrer o caminho, indicando se tem curva para a esquerda, indicando se tem curva para a direita, qual é a quilometragem para a próxima cidade, se tem restaurante, se tem posto de gasolina. É ou não é? O mapa ele delineia a rota que você vai seguir. Então, fala grande Breno, excelente aí o grande projeto Xadrez do Direito. É isso aí, é um projeto que vai atingir proporções nacionais. Legal. Então, quando a gente traça um cenário que a gente precisa atingir, a gente precisa ter uma roda, a gente precisa ter um guia. Então, assim acontece quando você precisa fixar os conteúdos. Existem mapas que devem estar instalados na sua mente para você conseguir ler aquele conteúdo. Então, quando a gente usa uma expressão, e essa expressão envolve o que a gente chama de mapas mentais, nada mais é do que desenhos didáticos de determinado conteúdo programático. São desenhos que são efetuados de forma didática e que vai gerar o acesso à informação de uma forma mais simples, de uma forma mais célere. Então pensa comigo, certamente você que está aqui já viu as minhas aulas expositivas. Se você não fez isso, você pode ir imediatamente após esta aula ao vivo no meu canal do YouTube, é o Alan Vinícius Professor, tem milhares de aulas lá. E você vai observar que todas as aulas que são produzidas por mim, elas são recheadas de setas. Elas são recheadas de setas. Por quê? Eu brinco que cada seta que eu produzo representa um mapa mental. Ou melhor dizendo, representa um neurônio. E que cada uma dessas setas, elas estão conectadas como um cenário de uma conexão neural. Ora, se eu consigo, através de um desenho, consolidar, sistematizar um conteúdo, você vai dizer assim, ora, nossa, como essa aula é didática. O que é didática? Quando você diz que a aula é didática, você está dizendo para mim exatamente o seguinte, que eu consegui externar, através daquele desenho, o que está escrito em um livro, o que está escrito na legislação. Alan, mas eu não sei produzir um mapa mental. Você já tentou quantas vezes? É porque o nosso cérebro, ele faz exatamente o seguinte. O nosso cérebro, ele foi projetado para um processo de economia de energia. Não esquece disso nunca. O seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro dos seres humanos como um todo, ele foi projetado para que você economize o máximo de energia possível. Ora, se o objetivo é economia de energia, isso significa que seu cérebro não foi criado para você ter sucesso.
O seu cérebro foi criado para você sobreviver. Então ele vai entender o seguinte: ora, se eu tenho uma atividade que consome uma macroenergia, ou uma grande energia, e não vai levar a lugar algum, o que é que o seu cérebro devolve de informação para você? Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, por que eu vou gastar essa energia para fazer? Não vai chegar a lugar nenhum, o mapa mental não vai ficar legal, eu não vou conseguir entender nada do que eu fiz, entendeu? Então você joga uma enxurrada de informações que são premissas falsas, simplesmente porque o seu cérebro ele não deixa você sair da sua zona de conforto. Aliás, basta eu dizer, quando toca aquela soneca, em dia como hoje, nesse momento está chovendo aqui em Salvador, então, nesse momento aqui, se fosse de manhã, o que o seu cérebro está dizendo? Volte para dormir. Você merece dormir mais um pouquinho. Tá tão friozinho. Você trabalhou ontem à noite, fez uma live para os alunos. Ou então os alunos, ontem você estudou o dia inteiro. Então são informações, são comandos que são enviados pelo seu cérebro, pela sua mente subconsciente, e que você toma como premissas verdadeiras. E quando isso acontece um resultado que não é satisfatório, porque você não consegue manter o hábito de estudo. Então é muito, muito, muito importante que a gente enxergue que é necessário a existência de práticas que possibilitem a consolidação dos conteúdos. Eu queria trazer ainda um outro cenário para você. Pensa comigo. Certamente você já esteve em praças de alimentação em diversos estabelecimentos espalhados pelo Brasil, principalmente o shopping center. E quando você entra naquela praça de alimentação, sem dúvida, existem duas cores que prevalecem. Pensou quais são essas duas cores? Me ajudem, participem. Quais são as duas cores que você mais visualiza em uma praça de alimentação? Vamos lá, galera. Quais são as cores? Vamos pensar, vamos transformar o nosso cérebro em produtor de informações. Não tem apenas uma atuação passiva. Não é isso que vai lhe conduzir a grandes resultados. Você precisa ter uma atuação ativa. Você precisa colocar o seu cérebro para funcionar. Ainda que em algum momento, quando você fale, isso não gere, por exemplo, uma resposta correta. Faz parte do jogo. Aliás, o podcast de ontem no Telegram foi: não tenha medo de errar. Boa, Rafael Vermelho. Fala, Rafa, tudo bem? Vermelho, boa. Alguém mais? Alguma sugestão mais? Quais são as cores que mais você checa numa praça de alimentação? Vamos lá. Sem dúvida. Vamos lá. Boa, Nájila. Amarelo. Boa. Vermelho, Rafael. Amarelo, Nájila. Vamos lá, galera. Cadê essa coragem de externar o conhecimento? Vamos lá, é algo que você viu. Tá? Boa. As cores do McDonald's. Vamos lá. Você prefere que chame de Nájila ou de Heavy? Diz aí pra gente, tá? Veja só. Aí ela diz, são as cores do McDonald's. Perfeita análise. Vamos pensar o seguinte. A McDonald's tem as cores vermelha e amarela. Se a gente, aí Jana falou laranja. Aí vamos imaginar aí no seguinte. A Pizza Hut é heavy, é boa. A Pizza Hut, qual é a cor dela? Vermelho. Não é isso? Se a gente pensa especificamente numa empada carioca, se a gente pensa em uma infinidade, Burger King, uma infinidade de restaurantes, você vai observar exatamente que existe uma prevalência. E essa prevalência é do vermelho e do amarelo. Vamos pensar sobre isso? Se a prevalência é do vermelho e do amarelo, deve existir alguma razão. E existe.
É porque essas duas cores, elas aguçam, elas incentivam o apetite. Ou seja, a vontade de você se alimentar. Alan, nunca tinha pensado isso. A Coca-Cola. As chinesas também vermelho. Boa, gente. Nunca tinha pensado nisso. Exatamente, galera. Então existe um porquê da existência de determinadas cores ligadas à alimentação. Ora, nos estudos não é diferente. O que os especialistas indicam? Sobretudo quando a gente pensa em um marca-texto, que nós temos algumas cores que ativam o nosso cérebro para chamar a atenção de algo. E é daí que surgem as canetas bregas. Olha como isso fica próximo à luz. Gente, isso é uma caneta brega. Quando você olha para isso, você tem um destaque, inclusive quando você está com a caneta nas mãos, no caso o marca-texto. O que eu estou dizendo para você? Que, sobretudo, esta cor, o amarelo, ele ajuda no cenário de você captar o conteúdo. Aliás, esta cor é a cor do marca-texto original, né? É porque hoje, por exemplo, se a gente pega aqui, eu trouxe aqui o estojo que eu utilizo, tem marca-texto de diversas possibilidades, né? Você tem especificamente o verde, vou puxar aqui pelo menos 5 cores que eu utilizo para destacar informações, porque eu lido com informações diariamente. Aliás, eu passo quase as 24 horas do meu dia pensando em como ampliar a capacidade estudantil de você que está me ouvindo, a sua capacidade. Aí você fala, e você não dorme, não? O tempo que durmo eu estou sonhando com isso, certamente. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente consegue enxergar exatamente o seguinte. Pensa comigo, vamos voltar aqui ao nosso cenário das cores. Olá, excelente noite, Mazo. Olha só, quando a gente volta ao cenário das cores, eu saliento que quando você pega e faz especificamente uma inscrição, quando você escreve, quando você faz um mapa mental, você faz um resumo, e você utiliza, fala Milena, excelente noite, e que você utiliza apenas uma cor de caneta, o que acontece? Você não consegue fazer um destaque da informação. Você não consegue enxergar ou evidenciar para o seu cérebro, lembre que essa máquina é a máquina que vai lhe fazer ser aprovado ou aprovado. Então, você precisa ter um cuidado muito grande no ensinamento que você vai proporcionar para o seu cérebro, para a sua mente. Quanto mais eficiente você for no ensino para a sua mente, quanto mais didático, lembra, você for, mais, ou seja, com maior afinco a capacidade será de você guardar aquele conteúdo. Então, quando você, por exemplo, ao invés de escrever só com essa cor, você faz assim, olha, eu vou escrever com essa cor, mas na hora de efetuar especificamente as bordas, seja através da florzinha, seja através de um retângulo, seja através de um quadrado, de um círculo, eu vou fazer de rosa. Mas se for uma observação, eu vou fazer de vermelho. Mas se for a jurisprudência sobre algo, eu vou escrever de preto. O que você está falando? Qual é o dialeto que você está utilizando para o seu cérebro? Muito simples. Você está dizendo assim, olha, quando for azul é algo que é comum, é uma informação corriqueira. Isso é o azul. Quando for o rosa, você está trazendo uma outra informação. Você está indicando o seguinte, você está trazendo o seguinte para o seu cérebro. Você está dizendo assim, olha, quando for rosa, é porque eu estou circulando pontos que são importantes. Aí você tem uma outra legenda em seu dialeto
para indicar o seguinte: olha, quando for vermelho é muito importante, a ponto de eu destacar um pedaço do meu caderno para colocar como observação. Se for algo que não seja apenas da literalidade da lei ou da doutrina, eu vou usar o preto. O que você está dizendo para o seu cérebro? O seguinte, vamos lá, vamos imaginar que nós estamos a 15 dias da prova. E que se estamos a 15 dias da prova, você vai fazer exatamente o seguinte, presta atenção. Será que tem jurisprudência que eu preciso lembrar? Olha o gatilho. Será que tem jurisprudência que eu preciso lembrar? No seu cérebro existe um gatilho. Qual é o gatilho? Quando eu falo X, o meu cérebro raciocina automaticamente Y. Eu vou trazer alguns exemplos para você da existência desses gatilhos. Quer ver um gatilho número 1? Quando você, por exemplo, é convidado para um aniversário do filho especificamente. Legal. Boa. Olha só. Presta atenção no seguinte. Presta atenção. Olha que informação valiosa. Quando uma pessoa lhe chama especificamente para o aniversário do filho dela, um amigo seu, um colega, um conhecido, o que acontece? Na sua mente, quando seu filho for fazer aniversário, o que está na sua mente? É exatamente a seguinte informação: preciso chamar também aquela pessoa. E por mais que você tenha conhecimento desse gatilho que está na sua mente, esse gatilho mental, eu vou chamar a atenção. Isso acontece com todo mundo. Você se sente quase que na obrigação de você efetuar exatamente, olha o seguinte, muito obrigado, gente. Você se sente na obrigação de efetuar o convite também para o filho do seu colega que tinha convidado seu filho anteriormente. Não é verdade? Vamos pensar em uma outra situação. Desde os nossos tempos de criança, que nós fomos acostumados a ouvir histórias. Querem ver? Vamos pensar exatamente no seguinte: seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, alguém que estava com você, fazia o que para você dormir? Lhe contava uma história para você dormir, não é verdade? E você ficava ligado ou ligada naquela história. Sim ou não? Sim. Se alguém chegar, por exemplo, na sua casa para contar como é que foi aquela viagem, ou quando surge um aluno que eu trago aqui para contar a história de vida e a trajetória no cenário de concursos públicos, o que é que você faz? Por mais que você tenha algo para fazer, você não sai no meio da história. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi projetado para algumas informações. São gatilhos mentais. Você sabendo disso ou não, vai acontecer com você. Eu vou repetir. Você sabendo disso ou você não sabendo disso, isso vai acontecer com você. Porque acontece comigo. Eu sei exatamente que isso acontece. E acontece comigo todo santo dia. Se alguém proporciona algo para mim, eu vou fazer de tudo para proporcionar para aquela pessoa em dobro. E é o que mais acontece. Isso acontece, por exemplo, aquelas pessoas que estão no Telegram, elas se sentem tão gratas com aquele conteúdo de extrema qualidade que elas recebem, que elas querem difundir o canal do Telegram do professor Alain. E por que elas difundem? Aconteceu aqui na live hoje. Por quê? Isso se chama gratidão. Isso se chama reciprocidade. É uma forma que existe de retribuição do que aquelas pessoas estão recebendo. É assim que funciona. Por exemplo, aconteceu aqui. Quando você tem esse gatilho mental,
Acabou de acontecer agora com a Maso. Ela disse assim, ó. Acho que foi Camila, a Alan tá trazendo técnicas valiosas de memorização. Olha o que ela fez. Ela está transmitindo para uma pessoa uma informação valiosa para que aquelas pessoas estejam aqui. Por quê? O que elas querem fazer? O que ela quer fazer? Qual é o objetivo? Dizer assim, ó, venha, esteja aqui. Aí as meninas que receberam a informação vão fazer o quê? Quando eu tiver numa outra live que a Maso não tiver, ela vai dizer assim, ó, lembra que você me chamou? Hoje a Alan tá falando daquele outro gatilho mental, como planejar bem os estudos. Aí vai ser a Mônica que vai chamar a Maso. O que é isso? Ela está tendo uma atitude de reciprocidade. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Ele é repleto de gatilhos. E esses gatilhos, eles podem ser utilizados ao nosso favor, se a gente treinar o nosso cérebro. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, nesse momento, para você ver como funciona com você. Olha só. Imagine que eu diga exatamente o seguinte. Olha, especificamente, durante um período, no continente asiático, é muito comum a presença de chuvas. Sobretudo no processo de verão, tá? Preste atenção. Esteja concentrado aqui comigo, nesse momento. Concentrado ou concentrado. Nem pisque. Atenção na história total. Então, olha só. Então, imagina o seguinte, que nós estamos no verão para o continente asiático. Pensa comigo, se nós estamos no verão, eu quero que você responda mentalmente, tá? Tudo que eu lhe perguntar. Não precisa responder aqui nos comentários não, mas responda mentalmente. Então, se está no verão para o continente asiático, pensa comigo, o Oceano Índico, se está quente, isso favorece ou isso dificulta a evaporação? Você respondeu. Ó, se está quente, favorece a evaporação. Se favorece a evaporação, os ventos que são formados naquela região, que são tecnicamente chamados de monções, eles estão carregados de umidade. São as monções de verão. Pensa comigo. Esse vento, ele se forma, ele está carregado de umidade por conta da evaporação, e esse vento, ele ingressa no continente e se choca com o imenso paredão rochoso, chamado de cordilheira. Cordilheira, você pensou. Diga exatamente o que você pensou. Certamente eu desafio você, ou a maior parte das pessoas que estão nessa transmissão, nessa aula ao vivo, não ter pensado em Cordilheira dos Andes. Vamos lá, posta aí. Posta, não tenha vergonha não. Posta. A maior parte, quando pensa e quando eu falo cordilheira, a mente é automática. Ela vem dos Andes. Olha só o que eu estou falando para você. Eu estou falando aqui, ó. Olha o que eu estou falando isso para você. Exatamente, boa, geografia. Eu fui professor de geografia há muito tempo, os que não sabem. Sabe por que isso acontece? É um gatilho mental. Quando a gente fala cordilheira, a sua mente raciocina dos Andes. Mesmo já ouvindo essa história, exatamente vem dos Andes. Funciona assim, só que eu falei uma informação lá atrás, que foi a seguinte. Eu disse que nós estamos no continente asiático, gente. Então a cordilheira é a cordilheira do Himalaia. Presta atenção. Só que não dá para simplesmente, quando eu digo isso para você, depois que você viu, como eu brinco, não tem como você desver. Não tem como você desconsiderar que isso acontece com você. E como Milena acabou de falar, mesmo ela já tendo ouvido a história, na mente vem dos Andes. Assim funcionam os gatilhos mentais. Só que você vai escolher se você vai reagir a esses gatilhos mentais de uma forma aleatória ou se você vai se posicionar tecnicamente quando surgir um gatilho mental. É assim que a gente pode utilizar os gatilhos mentais ao nosso favor. Vamos agora usar o nosso favor. Vamos lá? Quer ver? Quer observar? Meu Deus do céu! Pandemia! Vamos lá, se conecta comigo. Se conecta comigo aqui. Meu Deus do céu, pandemia! Meu Deus, o Brasil, que crise!
Meu Deus, como a educação tá horrível! A educação tá horrível! O Brasil precisa investir cada vez mais em saúde, hein? Vamos lá, galera. O que é que vem na sua mente? Quando a gente diz, o Brasil está horrível, temos que investir cada vez mais em saúde, hein? Vem na sua mente educação. Certamente, quando a gente fala saúde, hein, você vai falar nesta ordem. Mesmo que você esteja desempregado ou desempregado, você não vai falar emprego. Ué, galera, lógico que eu tô falando aqui, tá? A pessoa média, tá? A pessoa média. O normal fala saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Isso são gatilhos que já estão na nossa mente. E a gente pode utilizar esses gatilhos ao nosso favor. E é isso que eu estou lhe ensinando a fazer. É exatamente isso. O que é que eu fiz? Eu fiz um aprofundamento total de aprendizagem e descobri uma técnica. E descobri por que isso acontece. E criei um método focado em 4 grandes pilares. Justamente para que você entenda e enxergue o funcionamento do seu cérebro. Porque quando você entende esse funcionamento cerebral, certamente você vai mandar para o seu cérebro as informações que ele aprende, da forma que ele aprende. E isso vai gerar resultados. Por quê? Você vai captar cada vez mais os conteúdos. A partir do momento que você capta cada vez mais os conteúdos, certamente você terá êxito. Nesses minutos finais da transmissão de hoje, o que é que eu gostaria de dizer para você? Primeiro que nós teremos live na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 19h25. Eu vou falar de mais um pilar, tá? Às 19h25, na quinta-feira, no dia 25, eu falarei sobre mais um pilar. Eu vou anunciar para vocês. Então fiquem ligados, quem não segue o meu Instagram, faça isso imediatamente após sair da live. Segundo, você tem que estar no Telegram, porque lá eu aviso quando vai acontecer cada evento, tá? Então você não perde nenhum tipo de evento, você não perde nenhum aprendizado. Terceiro, eu queria lhe fazer mais um exercício com você. Quando você ouve assim, ó, x² menos 5x mais 6, eu vou escrever aqui na minha mão. X² menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6 é igual a 0. Eu sei que fica espelhado. X² menos 5x mais 6 igual a 0. E você precisa resolver isso. Certamente, você visualizou que se trata de uma equação do segundo grau. E veio alguém na sua mente. Quem foi esse alguém? Não vale Jadiel, Marcos, Luciano ou Wagner. Não vale, nenhum deles. Quem é que vem à mente? A fórmula de alguém. Ora, quando você vê a equação de segundo grau, primeiro, como é que você identifica ela? Porque tem o 2 como grau, não é isso? E você vai pensar em Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara. Por que você lembrou? Porque você utilizou uma forma de aprendizagem que toda vez que aparecer exatamente o símbolo de quadrado, você sabe que precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. E o método funciona. E você aprendeu. Só que qual é o grande detalhe? Quando a gente raciocina os conteúdos, alguém ensina isso pra gente. A gente passa a entender como resolve a equação do segundo grau. Como resolve atos administrativos. Mas a maior parte, especificamente do cenário de educação, não ensina como a gente aprende, como a gente planeja, como a gente organiza, como a gente tem inteligência emocional. Esse método criado por mim, na jornada da aprovação, fincado em 4 pilares, certamente lhe conduzirá a resultados satisfatórios. Este foi a nossa grande aula de hoje. Estamos juntos, galera. Foi muito importante estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos e indicar que na próxima quinta-feira você tem um compromisso comigo, às 19h25, onde estaremos esmiuçando mais um grande pilar do processo de aprovação em concursos públicos. Tá certo, galera? Um grande beijo. Ingressem no Telegram, ingressem no Instagram, que certamente você vai ampliar a sua produtividade estudantil. Estamos juntos. Muito obrigado.
uma aprovação. Valeu, grande abraço, valeu, gente.